Hello, class! No vídeo de hoje, irei abordar o verbo to be no Simple Past. Antes de iniciarmos sobre o verbo to be com o Simple Past, eu quero chamar a atenção de vocês para essa pequena charge. Aqui temos o John lendo o livro, o gato Garfield e o cachorro Odd. Ok? Nessa pequena charge vai ter a estrutura do verbo to be no Simple Past. Então vamos prestar atenção aqui nessa charge. Once upon a time, there was a house with a man, a dog, and a cat. The man was thin, the dog was happy, and the cat was fat. Then the cat ate my breakfast, and the dog took up my slippers this morning. This sounds familiar. Aqui temos o John contando uma história para o Garfield e para o Odd, onde ele começa falando Once upon a time, era uma vez. Quando queremos iniciar uma história, sempre iremos utilizar Once upon a time, era uma vez. No caso aqui temos a estrutura Once upon a time, there was, ou seja, havia uma casa com um homem, um cachorro e um gato. Temos a estrutura there was. Guardem essa palavrinha, was. No segundo quadrinho, temos the man was thin, ou seja, o homem era magro. The dog was happy, o cachorro era feliz. And the cat was fat, e o gato era gordo. Mais uma vez utilizamos o was, ok? Guardem essa palavrinha. E no terceiro quadrinho temos o desfecho dessa história, né? Onde o John fala que o gato comeu o café da manhã dele, o cachorro mastigou os chinelos dele e o Garfield, muito irônico, ele fala: isso parece familiar. Ok? Quando estamos contando uma história, iremos contá-la utilizando o passado. Isso é óbvio. Então, empregamos o Simple Past ao nos referirmos a eventos ou ações e situações que aconteceram no passado e no momento da fala acham-se concluídas, ou seja, aquilo que já foi concluído no passado. O verbo to be in the past, ou o verbo to be no passado, equivale tanto ao pretérito perfeito quanto ao pretérito imperfeito de ser ou estar na língua portuguesa. Vocês lembram, né, que o verbo to be significa ser ou estar. E como estamos falando do passado, fica era ou estava. Ok? Vamos agora falar sobre a estrutura do Simple Past. Nesse caso, utilizando o verbo to be. Vocês lembram que o verbo to be no presente é o am, are e is. Para a primeira pessoa, temos o am, segunda pessoa, are, as terceiras pessoas do singular, he, she e it, a gente utiliza is. We, que é a primeira pessoa do plural, are, segunda pessoa do plural, you, utilizamos are,
E na terceira pessoa do plural, they, utilizamos are também. Utilizando o verbo to be no passado, teremos apenas duas palavrinhas, was e were. Was iremos utilizar na primeira pessoa do singular, que é I, e nas terceiras pessoas do singular, he, she e it. Como vocês podem ver, temos I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Na forma afirmativa, teremos dessa forma. I, no caso do nosso exemplo, I was a student. Eu era um estudante. You were at my party. Você estava na minha festa. He was a teacher. Ele era um professor. She was tired last night. Ela estava cansada na noite anterior. It was funny. Estava divertido. We were in school. Nós estávamos na escola. You were my friends. Vocês eram meus amigos. They were my neighbors. Eles eram meus vizinhos. Então, a nossa estrutura do verbo to be no simple past, na forma afirmativa, é dessa forma. Primeira pessoa, was. Segunda pessoa, were. Terceiras pessoas do singular, he, she, it, iremos utilizar was. We, you e they, teremos were. Isso apenas na forma afirmativa. Primeiro o sujeito, depois was ou were, o nosso verbo e logo depois o complemento, na forma afirmativa. Agora falarei da forma negativa ou negative form. Vocês lembram que para fazer a negativa, sempre iremos acrescentar not, ok? Temos aqui o verbo to be, no passado, was ou were. Ele vai ser o nosso auxiliar. Então, na forma negativa vai ficar I was not, ou a contração wasn't. I wasn't. I was not. You were not, ou you weren't. He was not, ou he wasn't. She was not, ou she wasn't. It was not, it wasn't. We were not, we weren't. You were not, ou you weren't. They were not, they weren't. Aqui é a nossa forma negativa. Passando agora para os nossos exemplos. I wasn't a student. Eu não era um estudante. You weren't at my party. Você não estava na minha festa. He wasn't a teacher. Ele não era um professor. She wasn't tired last night. Ela não estava cansada na última noite. It was funny. Não estava divertido. We weren't in the school. Nós não estávamos na escola. You weren't my friends.
Vocês não eram meus amigos. They weren't my neighbors. Eles não eram meus vizinhos. Aqui está a nossa forma negativa. Primeiro o sujeito, logo depois was ou were e o not, ou as suas contrações. Temos agora a forma interrogativa ou interrogative form. Lembram que quando estudamos o verbo to be, falei para vocês que primeiro vai vir o verbo to be, logo depois o sujeito e o complemento da frase. Aqui não vai ser diferente, tá certo? Primeiro iremos utilizar o verbo to be no passado, was ou were, logo depois o sujeito da frase, o complemento e o ponto de interrogação. Temos aqui, was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Aqui temos o verbo to be no passado, na forma interrogativa. Temos aqui os nossos exemplos. Was I a student? Were you at my party? Was he a teacher? Was she tired last night? Was it funny? Were you in the school? Were you my friends? Were they my neighbors? Então, a nossa forma interrogativa vai vir o verbo to be no passado, o sujeito e o complemento da frase. Agora, se eu quiser responder isso de forma curta, no caso nossas short answers, então teremos aqui, se for afirmativo e a pergunta for direcionada para você, você vai dizer yes, I was, ou yes, you were, yes, he was, yes, she was, e assim sucessivamente. E se for negativo, basta colocar o no, I wasn't, ou no, you weren't, no, she wasn't, e assim também sucessivamente. Isso é quando você quer dar uma resposta curta a uma pergunta que foi direcionada para você utilizando o verbo to be no passado. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Deixei uma pequena atividade para vocês praticarem a respeito do verbo to be no passado. Espero as respostas de vocês no WhatsApp junto com as dúvidas, se tiverem alguma. Então, see you e até o próximo vídeo.